Graça e paz, bom dia, tudo bem com você? Aqui é a Thalita Martins. Hoje é quarta-feira e eu vou finalizar a leitura do capítulo 19, que ela continua falando sobre disciplina, né? E aqui ela trouxe os 4 inimigos da boa disciplina. E aqui ela falou de culpa, ela falou de medo, e eu quero mesmo te encorajar, mulher, a orar, pedindo para que o Espírito Santo sonde seu coração, e se dessas 4 coisas que ela cita aqui, talvez a ira, enfim, que o Espírito Santo te revele, se for um ou mais, não importa, o Senhor Deus, Ele é poderoso para quebrar e tirar isso, amém, da sua vida. Que você seja uma mulher mesmo, uma boa mãe, uma boa esposa, que o Senhor te levante, né? Te encha com a presença dEle. Busque o Senhor, mulher, se levante para orar pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Há poder na oração, amém? Eu ouvi, e é mais pura verdade, a oração ela não muda Deus, ela nos muda, né? A oração nos transforma, a oração abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir, para enxergar o que o Senhor quer nos mostrar, né? De repente, para que a gente faça aquilo que Ele está pedindo, nos conduzindo, e aí sim a promessa se cumpra, né? A promessa chegue, o novo tempo comece. Então, vá ao Senhor com súplicas, como diz a palavra, com orações e súplicas, e também com agradecimentos. Clame a Ele, né? A palavra diz: clame a mim, responder-te-ei, né? Te mostrarei coisas grandes e insondáveis. Então, busque o Senhor, amém? E continuando aqui, para finalizar o capítulo 19, ela também traz, né, o terceiro inimigo que ela coloca aqui de uma boa disciplina é a ira. Então, em cima disso, ela fala aqui 2 espécies de ira. E 2 versículos no Novo Testamento mostram 2 espécies de ira, né, na Bíblia. Em Tiago 1,19 diz que o homem deve ser tardio para se irar. Em outras palavras, algumas coisas que suscitam justa ira, né? Mas nós nos aborrecemos quando alguém faz alguma coisa errada, mas não descontamos a raiva na pessoa. Existe uma ira justa que surge no nosso coração quando vemos alguém maltratado. Mas devemos ser tardios em irar-se. E quando disciplinamos o nosso filho com raiva, em geral, não fazemos com a ira tardia, mas é quase sempre com aquela raiva da hora, né? De que da situação. E em Gálatas 5:20 diz que faz parte das obras da carne essa ira. E Deus odeia. E essa ira repentina, esse sentimento que brota, né, impensadamente, faz nós ficarmos zangadas, porque nos sentimos envergonhadas ou contrariadas, quem sabe. E o seu egoísmo é que faz essa espécie de ira surgir. Existem, pois, 2 tipos de ira: a legítima, que a Bíblia nos adverte a ser tardia e nos deixar dominar por ela, e a repentina e colérica, que a Bíblia diz ser um produto da carne. Se seus filhos nunca a virem irada, irão ter uma visão errada da vida, porque a ira ela faz parte da vida. Nós não podemos dominarmos completamente, e Deus sabe disso, porque somos carne, mas o Espírito de Deus habita em nós. E eu penso que foi essa razão porque Jesus nos deu esses 2 versículos, né? Então, reflita sobre eles, procura estabelecer uma diferença, né, na sua cabeça, alguma coisa clara entre essas 2 espécies de ira, e depois faça conforme a maneira de Deus. E o 4º inimigo da boa disciplina é um tropeço para todos nós, a preguiça.
E eu nem preciso falar no assunto, você sabe se é ou não preguiçosa. Você sabe quando não está agindo corretamente e sabe quando deixa de disciplinar porque teve preguiça de se levantar e tomar providências necessárias. Você fica demasiada envolvida no seu próprio eu e os seus filhos vão sofrer por causa da sua preguiça egoísta. Irmãs, é muito forte tudo que ela trata aqui, mas que o Espírito Santo nos revele, abra seu coração, amém? Deixe o Senhor falar com você. E aqui ela deixa a aplicação pessoal, bem grande, com 12 itens que eu vou ler agora. E ela diz assim: certamente você não deseja ter um filho delinquente. Então, faça o oposto daquilo que está escrito nessa lista a seguir. Então, preste atenção. Na aplicação pessoal, ao final de cada capítulo, ela deixa 2 ou 3 e 4 perguntas, né, para a gente fazer para nós mesmas, para levarmos ao Senhor, algumas coisas práticas, né, atitudes práticas, ela deixa um conselho, mas dessa vez ela deixa uma lista, né, de regras para quem quer criar um filho delinquente, que eu creio que não é o meu e o seu caso, amém? Então vamos nos atentar a ela. A 1. Comece desde a infância a dar à criança tudo que ela quer. Dessa maneira, ela irá crescer achando que o mundo lhe deve o sustento. 2. Quando ela aprender nomes feios, ri dela. Isso fará pensar que ela é engraçada e encorajará ela a aprender mais frases, entre aspas, engraçadas, ainda que mais tarde vão deixar você completamente sem jeito. 3. Nunca lhe dê treinamento espiritual algum. Espere até que ela tenha 20 uns tantos anos e deixe ela decidir por si mesma. 4. Evite o uso da palavra, entre aspas, errado. Pode desenvolver um complexo de culpa. Isso condicionará o seu filho a acreditar mais tarde, quando for preso por roubar um carro, que a sociedade está contra ele e que está sendo perseguido. 5. Apanhe tudo que seu filho deixar espalhado. Livro, sapato, roupa. Faça tudo por ele e assim ele vai se acostumar a jogar as responsabilidades sempre em cima dos outros. 6. Deixe-o ler tudo que lhe caia nas mãos. Cuide que o talher e o copo sejam esterilizados, mas deixe a sua mente banquetear-se do lixo. E hoje a gente pode colocar aqui, né, como esse lixo, muitas vezes as redes sociais, enfim, a internet, que então facilmente os nossos filhos têm acesso a conteúdos que são lixo, ou seja, que eles não vão tirar proveito nenhum dali. 7. Brigue sempre na presença dos filhos. Desta maneira, não ficarão muito chocados quando o seu lar se desfizer mais tarde. 8. Dê-lhe todo o dinheiro que quiser. Jamais deixe que ganhe por si mesmo, porque a vida dele precisa ser tão dura quanto a sua. Não é verdade? E quantas vezes nós queremos recompensar os filhos por aquilo que nós não tivemos. E isso é um perigo. 9. Satisfaça qualquer desejo de comida, bebida, conforto que ele tenha. Veja que todos os seus desejos sensuais sejam gratificados. Negativas podem levar às frustrações. 10. Tome seu partido contra vizinhos, professores, policiais. Todos eles têm preconceitos contra o seu filho. Seu filho é um santo. 11. Quando ele se meter em grandes dificuldades, desculpe a si mesma dizendo: nunca pude fazer nada com ele. Ou 12. Prepare-se para uma vida de sofrimento. Você está fazendo tudo para tê-la. Aqui ela deixa no final o Departamento Policial de Houston, Texas. Né? Provavelmente é uma lista que algum policial, talvez, né, que tem contato com adolescentes, crianças, enfim, né, jovens, adultos, problemáticos. E é claro que não estou trazendo aqui que 100% de culpa dos pais, né, de pessoas que às vezes já têm um desvio de caráter e vão para coisas erradas, mas a verdade é que nós, como pais e mães, nós temos essa função, né?
A palavra fala que os nossos filhos são como flechas e nós somos o arqueiro. Então, cabe a nós, irmãs, encontrarmos, né? Se desde criança percebemos algo de diferente nos nossos filhos, algum desvio de caráter, cabe a nós ensiná-los, amém? Aquilo que é correto diante da sociedade, diante, né, do Senhor. E é lógico, com sabedoria, né? Mas nós precisamos corrigir, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, né? Como a palavra nos orienta. Amém? Porque o Senhor vai requerer de nós. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãs. Que Deus te abençoe nesta quarta-feira.